Meu nome é Hermano Tavares, eu sou professor do Departamento de Psiquiatria da USP. Para iniciar a nossa troca de experiências aqui, o pessoal da Manoli deixou algumas perguntas, né? Eu vou tentar responder algumas dessas perguntas e também quero escutar a contribuição de vocês, a opinião de vocês. As perguntas são bastante variadas, acho que refletem um pouco também, da própria variação do meu percurso. Eu comecei trabalhando em psiquiatria, trabalhando com álcool e drogas. Do álcool e drogas eu migrei para as dependências não químicas, fiz um doutorado com jogo patológico, ou popularmente conhecido como jogo compulsivo, e daí eu migrei para todas as formas de dependências que não envolvem necessariamente substância. Compra, sexo, comida, etc., né? O que hoje, dentro do rol da psiquiatria, é entendido como transtornos do controle do impulso. E aí estava muito feliz nessa área quando surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar com psiquiatria comunitária. Na verdade, a coisa ampliou para a psiquiatria comunitária. A oportunidade que surgiu foi, na verdade, trabalhar com psiquiatria na atenção primária à saúde. E eu achei que, apesar de eu ter uma trajetória aparentemente tão diferente disso, eu teria alguma contribuição, porque trabalhando nessa área, particularmente dos transtornos do controle do impulso, das dependências de uma maneira geral, a gente nota como a sociedade se transformou, né? E essas transformações aumentam a vulnerabilidade para alguns comportamentos específicos. Então, se a gente pensar no caso das dependências, não só as dependências às substâncias, mas dependências de maneira geral, nunca, em nenhum outro momento da história da humanidade, a gente teve tanta oferta de produto, de bens, de serviços e, acima de tudo, de crédito. Então, por exemplo, a questão do mau uso do crédito faz uma interface incrível com a psiquiatria. Recentemente, a gente fez um trabalho de cooperação com o PROCON na cidade de São Paulo. A gente deixou alguns folhetos, né, que dizia assim: se você tem problema com dívida, responda esse folheto. A gente deixou 1000 folhetos, os 1000 folhetos sumiram numa tarde. Numa tarde, pessoas que vão ao PROCON, por N razões, aqueles folhetos desapareceram, as pessoas preencheram e devolveram. Desses, 300 tinham indicativo de que eram pessoas caíram numa categoria chamada de superendividado. O sujeito contraiu em dívidas o equivalente a 1 ano de trabalho. Esse era o critério para o cara superendividado. Aí ele falou: se você é superendividado, venha para o programa do PROCON, que vai te ajudar a fazer negociação com os seus credores, certo? E faz parte de um programa que o PROCON tem em parceria com o TJ de São Paulo. Então você elege lá quais são as empresas credoras e reúne todo mundo numa sala na frente de um juiz e fala assim: olha, essa é a realidade do sujeito. Ele ganha 2 salários mínimos e te deve 20 mil reais. Vamos negociar com ele dentro das possibilidades dele. Aí tem credor que fica na sala, tem credor que não fica na sala. Quem ficar tem o compromisso de negociar. Quando a gente abordou o PROCON a respeito desse serviço, a gente falou assim: você tem alguma ideia de quanto desses ditos superendividados que você leva para fazer negociação com o PROCON, quantas dessas pessoas têm um transtorno psiquiátrico? Transtorno o quê? Transtorno psiquiátrico. Essas pessoas não se endividam à toa. Uma grande parte dessas pessoas se endividam por um absoluto desconhecimento de como funciona o sistema financeiro, de como funciona a questão dos juros, o que são juros progressivos, tudo bem. Em muitos casos é falta de informação. Mas num percentual expressivo, você deve ter pessoas que têm dificuldades de autocontrole. E a gente estava se propondo a fazer essa avaliação. Nós fizemos essa avaliação inicial, fizemos uma tabulação, isso vai ser submetido para publicação, então vou contar para vocês dados assim, quentíssimos, saídos do forno agora, né? Numa população de superendividados, 60% dessas pessoas preenchem critério para algum diagnóstico psiquiátrico. Sendo que desses 60%, 40% prováveis transtorno afetivo bipolar, 20% transtorno de controle do impulso, mais especificamente oniomania ou compra compulsiva. Aí você fala: mas compra compulsiva não está na CID, não está no DSM-4. De fato não está. Se você quiser classificar, dentro do DSM-4, isso vai cair naquela categoria dos transtornos do controle do impulso, vai ser sem outra especificação, porque a compra compulsiva ou oniomania
ainda não foi validada. A gente espera que para o DSM-5 ela seja, né? Muita gente acha que isso é enrolação, que isso é doença de madame, mas não é não. Afeta homens e mulheres, né? E é extremamente democrático no seguinte sentido: se você tem posses, você se acaba lá na Daslu, mas se você não tem posse, você vai na lojinha de R$ 1,99 e se acaba do mesmo jeito, certo? Esses pacientes, eles têm preferências específicas, eles têm uma interface com o transtorno obsessivo compulsivo e cerca de 20% a 25% apresentam sintomas comórbidos com colecionismo. Eles guardam tudo e têm uma dificuldade incrível de descartar esses produtos que já não têm mais utilidade alguma, né? Então, o que me chama a atenção é isso. Eu vou resgatando a coisa. E outro detalhe, né? Apesar da compra compulsiva ou oniomania não estar reconhecida, vocês têm ideia de quem foi o primeiro sujeito que propôs o diagnóstico, não? Ninguém mais, ninguém menos que Emil Kraepelin, o fundador da psiquiatria. Ele falava o seguinte, que oniomania era um transtorno do impulso, era um transtorno impulsivo, e que era mais afeito à alma feminina. E ele dizia o seguinte, que assim como os homens jogam, as mulheres compram, mas o problema é o mesmo. Era uma dificuldade de controle do impulso, né? E isso é muito interessante, porque ele falou isso lá, então, idos, né, do século XIX, final do século XIX, e de lá para cá, ninguém desenvolveu o conceito, só recentemente voltou a ter um interesse sobre isso. Agora, o interessante é, se você usar os critérios mais restritivos que existem por aí, ainda assim, a prevalência estimada de compra compulsiva na sociedade norte-americana é algo em torno de 4 a 4,5%, quase 5%. 1 em cada 20 americanos não tem o menor controle sobre a capacidade de compra. Com esses caras consomem cerca de 15 a 20 vezes mais do que um consumidor normal, vocês podem imaginar que, na verdade, eles têm um impacto muito importante no varejo, né? No varejo, aí, as compras, as vendas a varejo devem depender em um grau razoável dessas pessoas. Então, eles ajudam a movimentar a economia, por um lado, que é um negócio para a gente ficar pensando. Por outro lado, eles podem também comprometer todo o sistema financeiro. Se a gente paga um juro tão alto, é porque a gente está pagando... O bom devedor paga juros para compensar o mau devedor. Então, é uma coisa que pode ter impacto na economia. Certamente tem impacto na saúde pública e, de uma maneira geral, tem impacto na economia de um país. A gente não tem a menor ideia de qual seria, por exemplo, a prevalência na nossa sociedade. Mas deve ser elevada. Porque, por incrível que pareça, apesar da nossa diversidade cultural comparativamente à América do Norte, tem muitas coisas que a gente reproduz na América do Norte, de uma maneira meio assustadora. Por exemplo, no mundo inteiro, você estima o quanto uma população poupa, certo? Os japoneses são os que mais poupam. Os japoneses chegam a poupar cerca de 10 a 11% das suas economias pessoais. Quer dizer, o que um japonês ganha ao longo de um ano, ele guarda em torno de 11% para ele. E é um custo para o governo japonês convencer a população a gastar mais para estimular a economia. O norte-americano junto com o brasileiro, é o único povo que despoupa. A gente despoupa, a gente não poupa, a gente não guarda dinheiro. A gente compromete o que a gente tem, né? E a gente rola a dívida nos cartões de crédito, nos financiamentos, etc. Então, o norte-americano e o brasileiro têm uma média de despoupança, que é um conceito único, que só se aplica a gente, de 4 a 6%. Você gasta tudo o que você ganha, ainda compromete mais um pouco uma pequena porcentagem disso, rolando dívida nos cartões de crédito, nos cheques, nos limites de cheques especiais, etc, etc. E essa Carnê das Casas Bahia, exatamente. É uma nova realidade que a gente está vivendo, graças ao boom da economia e tal, mas isso tem impacto sobre a saúde mental, né? Então, por isso que eu acho que eu acabei caindo nessa, né? Quer dizer, eu começando a trabalhar com transtorno do impulso e de repente você vê que é uma coisa pouco reconhecida, mas extremamente prevalente e que tem não só impacto sobre a população, mas também tem os seus determinantes socioculturais muito importantes. E daí que eu fui me tornando
essa personagem meio híbrida que lida com uma coisa que pouca gente conhece, que é transtorno de controle de impulso de um lado, e por outro, estou muito interessado naquela psiquiatria que todo mundo deveria conhecer, que é a psiquiatria do dia a dia, a psiquiatria dita. Nesses transtornos do controle do impulso, as pessoas podem perder controle com várias coisas. Um com compra, outro com jogo, comida. O que determina a escolha desse objeto ou a perda de controle específica sobre um comportamento, né? Olha, Elizabeth, essa é uma pergunta de $1 milhão, todo mundo quer saber, né? Mas acho que a gente pode dar uma dividida, por assim dizer. Quando você olha ali a seção transtornos do controle do impulso, tal como a loja é definida no DSM-4, você vai olhar para aquilo e falar, meu Deus do céu, isso aqui é um saco de gatos, né? Porque você olha assim, tem piromania, por exemplo, lá classificado como um transtorno do controle do impulso. Agora eu lhe pergunto, tricotilomania também está lá. O que tem a ver a perda de controle sobre o comportamento incendiário com um sujeito que começa a arrancar cabelo e não para mais? A resposta é, não tem nada a ver. Eles foram colocados ali porque sobrou, não tinha onde colocar, tal, ficou um monte de cara perdido para lá e para cá. Aí você olha e diz assim, bom, eles têm que ficar junto, então vamos escolher um bom motivo para deixar eles juntos. Aí todo mundo aqui é impulsivo e não tem controle, então bom, botou junto, certo? Mas tem algo que a gente pode e deve fazer quando a gente olha para esse saco de gatos, né? Você vai olhar para o saco de gato e vai ver que tem gatinho branco, que tem gatinho preto e tem gatinho malhado. Então vamos separar os gatinhos nos grupos que fazem sentido. E você vai ver dentro desse grupo 3 grandes grupos. Você vai ver um grupo que chama-se dependências comportamentais. Lá você põe jogo, compra, comida, sexo e pode pôr inclusive a cleptomania, que é o roubo compulsivo, né? Aliás, resgatando a minha fala de minutos atrás, o Kraepelin dizia o seguinte: cleptomania é o problema. A oniomania segundo o Kraepelin, era uma forma frustra de cleptomania. Aquele cara que não tinha toda a impulsividade necessária para ir lá e furtar, comprava em excesso, né? Mas aí eu vou dizer que o mestre errou. Mas ele errou como muita gente errou no passado. Muita gente achava, por exemplo, que bulimia nervosa era uma evolução da anorexia nervosa. E depois descobriu-se que a maior parte das bulímicas já começavam bulímicas mesmo, que era uma minoria das bulímicas que foram primeiro anoréxicas para depois evoluir para a bulimia nervosa. E de fato no consultório eu tenho pacientes que começaram cleptomaníacos e depois evoluíram para oniomania, mas a maioria começou oniomaníaco. De qualquer forma, a interface entre oniomania e cleptomania, essa comorbidade, ela é frequente, né? E eu diria que são, por assim dizer, um conjunto de doenças do consumo, né? A forma de aquisição é que varia. Um vai lá e furta e o outro vai lá e compra. Mas são doenças do consumo. O importante é, quando você olha então para os transtornos do controle do impulso, você tem esse grande grupo, que é o majoritário, de dependências comportamentais. Aí depois você tem um outro grupo, que é o grupo da perda de controle sobre comportamento agressivo. Você tem o transtorno explosivo intermitente, que é o diagnóstico único hoje reconhecido, mas você sabe que tem outras formas de comportamento, outras apresentações sindrômicas, em que o paciente parece relativamente normal, exceto naquilo que diz respeito ao controle ou à falta de controle sobre o comportamento agressivo. Eu me refiro, por exemplo, a pacientes com automutilação recorrente. Nós temos um serviço de automutilação, de atendimento de pessoas com síndrome de automutilação. E aí todo mundo vira para mim e fala assim, então você tem um serviço de borderline, né? É tudo border lá, né? Olha, por incrível que pareça, não é. Quando a gente abriu o serviço, puxamos os primeiros 20 pacientes, sabe quantos preenchiam critérios para transtorno borderline de personalidade? Só 2. Só 10% dos pacientes preenchem critério. É que a automutilação em si é um dos critérios de borderline. Mas nem todo paciente que tem automutilação tem transtorno borderline de personalidade. O que eles têm é uma perda específica de controle sobre um comportamento agressivo. No caso, um comportamento autoagressivo. E por que eu colocaria junto, no mesmo saco de gato, né, o comportamento heteroagressivo e o comportamento autoagressivo? Porque existe muita transição de comportamento entre um e outro. Paciente, por exemplo, com transtorno explosivo intermitente, aquele típico mesmo, sangue azul, né? Ele se arrepende muito do seu comportamento. E ele tenta muitas vezes controlar esse comportamento. E às vezes, para não ter que agredir ninguém,
ele se bate ou quebra alguma coisa. Então é comum esse negócio de se machucar para tentar controlar suas próprias emoções. E essa transição entre um comportamento e outro é bastante frequente. Mas os marcadores biológicos da autoagressividade são os mesmos marcadores biológicos da heteroagressividade. De forma que se você for lá, por exemplo, e fizer uma identificação da atividade serotoninérgica por vias indiretas, como por exemplo dosar a quantidade de transportador de serotonina que existe nas plaquetas, né? Material periférico, sangue, etc. Você vai ver que nas pessoas com dificuldade de controle da agressividade, isso está aumentado. Sugere o quê? Sugere uma atividade serotoninérgica deficiente, certo? Agora, só por esse achado, por exemplo, se você pegar em alguém, esse cara tem uma chance maior de perder o controle sobre a agressividade. Você vai me perguntar sobre a auto ou sobre a heteroagressividade? Não dá para dizer. O único preditor de direcionamento da agressividade nesses casos costuma ser o gênero. Então, se for do gênero feminino, a tendência é expressão de autoagressividade. E se for do gênero masculino, existe uma tendência maior à expressão da heteroagressividade. Embora as duas coisas possam ocorrer em ambos os gêneros. Agora, gênero em si mesmo é um fator muito complexo. E é um fator complexo porque ele, como eu disse, eu não estou falando de sexo, né? Eu não estou falando de sexo cromossômico. Gênero envolve a questão da determinação genética, mais uma série de papéis sociais que são atribuídos à pessoa que é assim identificada como homem ou identificada como mulher. Então, uma das teorias de por que homens teriam propensão à heteroagressividade seria a questão da testosterona, da ação da testosterona sobre o sistema nervoso central, etc. É verdade. Mas a gente também não pode menosprezar a contribuição dos fatores socioambientais, onde, por exemplo, a expressão da agressividade é muito valorizada no homem. Haja visto o sucesso que os MMAs fazem por aí, né? Esses novos campeonatos aí, MMA é Multiple Martial Arts, né? Que é pancadaria pura e deslavada, aí, né? É o telecat na real, né? Agora, aquele sangue que espirra é de verdade, né? Ao mesmo tempo, então, que você estimula socialmente essas modalidades de expressão agressiva em homens, em mulheres isso é apresentado de maneira jocosa. Então gatinhas no ringue de lama, unhadas, puxão de cabelo, etc. Que coisa ridícula. Agora, eventualmente a mulher que tem necessidade, tem uma agressividade à flor da pele e precisa expressar isso, vai e expressa das formas que são socialmente sancionadas ou aceitas. Mulheres aqui presentes me perdoem, mas vocês todas estão usando brinco, né? Nossa, o que vocês fazem para ficar ainda mais bonitas, né? Não precisa tanto, é o seu segredo. Os homens em geral já são sensíveis a qualquer charme feminino, mas vocês vão além e maltratam o próprio corpo e tal. E claro que vocês nunca pensaram nisso como uma expressão de agressividade, até dentro de certos limites não é. Mas eventualmente começa assim e daí para o diante vai se descambando, né? Naquelas pessoas que têm a dificuldade de controle sobre esse comportamento. Então, como está dizendo, Elizabeth, um grupo é dependências comportamentais, o outro grupo é perda de controle sobre comportamento agressivo. Um terceiro grupo muito interessante é a perda de controle sobre comportamentos de autocuidado, o que em inglês chama-se grooming disorders, né? Onde o principal representante, quem que é? É a tricotilomania, né? Tricotilomania, por muitos psiquiatras, é vista como uma coisa assim, um comportamento curioso, uma curiosidade. Olha só que interessante, hoje eu vi um paciente tricotilomaníaco. Vocês não fazem ideia como tricotilomania é prevalente. Essa é a primeira notícia. Quer saber como é prevalente? Não precisa perguntar para um colega psiquiatra, não. Pergunta para o teu cabeleireiro. Quantidade de gente que vai lá e que faz as coisas mais malucas com o cabelo para esconder áreas relativamente grandes de rarefação. Pacientes realmente muito graves, inclusive, têm, às vezes, todo o escalpo já deteriorado por causa de arrancamento. No nosso ambulatório de tricotilomania lá é fácil de reconhecer o dia que a gente está trabalhando. Porque os nossos pacientes aparecem com uma bandana assim, né? O lenço na cabeça, parece que todo mundo tem cabelo. Na verdade, eles arrancam tudo e deixam umas mechinhas aqui para disfarçar. O interessante é, alguns estudos primeiro mostram que tricotilomania acomete cerca de 4% da população. É extremamente frequente.
É assim, é mais frequente que bipolar, é mais frequente que esquizofrenia. Aí você vai falar, mas irmão, nem de longe tricotilomania é uma coisa tão grave quanto bipolar ou esquizofrenia. Vamos falar, do ponto de vista, por exemplo, da habilidade de fazer testes de realidade, do ponto de vista da questão dos sintomas psicóticos, tricotilomania não é um transtorno psicótico, né? Mas se vocês forem ver perda de qualidade de vida comparativamente, é tão extensa quanto desses transtornos, porque é extremamente estigmatizante. Primeira coisa, o paciente morre de vergonha, ele não conta para ninguém que é ele que faz isso. A maior parte desses pacientes não vão para o psiquiatra, a maior parte desses pacientes vão para o dermatologista e fazem parte daqueles quadros que eles chamam de dermatites factícias, certo? E quando chegam num dermatologista, não contam para o dermatologista que é ele que faz aquilo, né? E um bom dermatologista logo identifica, porque a lesão é muito característica que é por arrancamento. Mas tem dermatologista aí que perde tempo com isso, ou fica com vergonha ou medo de perder o paciente, de ofender o paciente, acusando-o de estar causando aquela lesão, e vai enrolando, passa um creminho, manda pôr uma loção, etc, etc. Certo? E atrasa com isso a chegada do paciente ao tratamento mais adequado. Outra coisa é que esses pacientes frequentemente são confundidos na população como portadores de doença infecto-contagiosa. E o que você tem na pele aí deve ser meio esquisito. E de novo o paciente torna-se vítima de estigma e preconceito. Então a adaptação psicossocial desses pacientes é muito complicada. Então tricotilomania, de novo, não é uma curiosidadezinha ou uma bobagenzinha, né? Que de vez em quando aparece, que se o cara pudesse parar, ficava tudo melhor para ele. Primeiro que não é um ato de vontade, certo? Aí você tem a tricotilomania, você tem outras coisas que ainda, de novo, não estão ainda categorizadas no DSM, mas serão. A principal delas, a irmã mais nova da tricotilomania, é a dermatotilexomania, ou, se vocês preferirem, skin picking, ou se ainda preferirem, escarificação neurótica da pele. A comorbidade entre skin picking e tricotilomania é muito grande, e a transição temporal entre essas patologias também é muito comum. Às vezes um paciente está mais skin picking, aí ele para um tempo e começa a arrancar cabelo, depois ele volta e fica perfurando a pele. Tenho casos no nosso ambulatório de pacientes que tiveram que rodar retalhos para cobrir região da pele que foi intensamente destruída por esse ato. Tem pacientes que fizeram perfuração a ponto de expor a calota craniana, de ficar perfurando e cutucando o couro cabeludo, né? Eu não quero com isso aqui ficar contando show de horrores para vocês, mas para dizer que a perda de controle é real. Mais interessante ainda é que esses comportamentos, sejam skin picking ou tricotilomania, são acompanhados de vários outros comportamentos que são muito conhecidos, mas que a gente na verdade não presta muita atenção. Onicofagia, que não chega a caracterizar um transtorno, mas é um sintoma, é comum e acontece em 50%, um pouco mais do que 50% dos pacientes com tricotilomania, por exemplo, né? E tanto a tricotilomania quanto o skin picking são acompanhados de vários outros comportamentos orais, como por exemplo, o paciente que arranca o bulbo, arranca o cabelo, às vezes ele gosta de arrancar o cabelo junto com o bulbo capilar. Ele não sabe explicar porquê, mas é um prazer maior quando vem junto com o bulbo. Aí ele pega, ele olha aquilo assim, e aí ele esfrega ao redor dos lábios, porque dá uma sensação gostosa. Aí você fala, que mais? Ele meio, às vezes ele para por aí, mas às vezes meio constrangido e fala, na verdade eu faço mais uma coisinha. Eu pego e com os dentes incisivos assim, eu mordo o bulbo, porque quando eu mordo o bulbo e faz tlec, dá uma sensação muito gostosinha. E às vezes eu engulo mesmo. 5% desses pacientes têm complicações gastrointestinais obstrutivas causadas por tricobezoar, que nada mais é do que bola de pelo. Que nem gato. Bola de pelo que vai lá e pum, impacta o trato gastrointestinal desse pessoal. Agora, é interessante porque é um comportamento atávico, né? É uma coisa assim que você pode ver a agregação familiar, mas a maior parte desses pacientes
nunca viram mais ninguém fazendo isso. É absolutamente instintivo. Eles começaram a fazer e ninguém não sabem por quê. Por que isso é chamado de comportamento, perda de controle sobre autocuidado? O que isso pode ter a ver com autocuidado? Bom, isso vem, na verdade, de vários paralelos que a gente observa, que são estabelecidos, né, etologicamente, quer dizer, com estudos comparativos de comportamentos de outras espécies. Quem tem muito desses comportamentos são roedores, primatas e aves. Então, aves, por exemplo, passam o bico, às vezes de maneira repetitiva, para arrancar penas que estão envelhecidas ou semi-destruídas. Algumas aves também quebram o bico velho contra a pedra para poder deixar crescer um bico novo, né? Primatas sociais, como chimpanzés e gorilas, têm verdadeiros rituais de arrancamento de parasitas e de pelos. Às vezes formam rodas, assim, onde um fica arrancando pelinho do outro, né? E roedores também têm várias dessas atividades. Quem tem animal doméstico em casa, cão e gato, às vezes também tem a oportunidade de observar isso, né? Cachorros que fazem, por exemplo, dermatite por lambedura insistente, lambe as patas até que faz dermatite. E o gato, que é um dos bichos mais asseados que existe por aí, né? E que se lambe, que se lava, e que passa as unhas, etc. São todos comportamentos, são grooming behaviors, né? É interessante perceber na gente a permanência desses comportamentos vestigialmente falando. Talvez nem tão vestigiais, talvez esses comportamentos atávicos sejam em si mesmo a base dos comportamentos de autocuidados mais elaborados que a gente tem. Por exemplo, imagino que a maior parte de vocês penteou o cabelo antes de vir para cá, né? Escovou os dentes, tomou banho, fez a barba, etc, etc. Possivelmente esses comportamentos de ficar arrancando o pelo, etc, são os ancestrais desses comportamentos que na gente vão adquirindo uma elaboração e uma adaptabilidade necessária. E aí, por alguma razão ainda desconhecida, algumas pessoas perdem o controle. Então, você vê que começou uma pergunta simples e a coisa foi crescendo. Mas, basicamente, três grandes grupos. Dependências comportamentais, perda de controle sobre comportamento agressivo e perda de controle sobre comportamento de autocuidado. Essa divisão tem implicações sim na forma como você vai tratar o paciente. Porque, por exemplo, no caso da perda de controle sobre comportamentos agressivos, a palavra de ordem é dar medicamentos que melhorem o tônus serotoninérgico. Então, basicamente, a sua primeira tentativa com esses pacientes é introduzir inibidor da recaptação de serotonina. Altas doses. Nós não estamos falando de 20 miligramas de fluoxetina, nós estamos falando de 60, 80, e apesar de 80 ser a dose máxima preconizada, eu já tive paciente que foi responder só com 120 miligramas. Tá? Qual inibidor? Eu falei fluoxetina, mas pode ser sertralina, pode ser citalopram, pode ser qualquer um. Você vai escolher, na verdade, pelo perfil de tolerabilidade e pelas idiosincrasias que existem na clínica, né? Quer dizer, esse paciente, por alguma razão que é pertinente só a ele, tolera muito bem paroxetina, mas não tolera esse citalopram. Então, você vai naquilo que for melhor tolerado pelo paciente, mas sempre dose elevada. Isso do ponto de vista da farmacologia, é importante dizer. O cara que mais estuda isso é o professor Emil Coccaro, né? Ele mostra em vários estudos que a prescrição de inibidores da recaptação de serotonina tem um impacto, tem um tamanho de efeito muito relevante. Mas a remissão clínica com a prescrição exclusiva de serotoninérgicos, você só consegue em menos de 50% dos pacientes. A remissão clínica você só obtém de fato, num número expressivo, a partir da combinação da prescrição do serotoninérgico mais uma intervenção psicossocial. Essa intervenção psicossocial envolve várias formas propostas. No caso do transtorno explosivo intermitente, ainda faltam os estudos controlados para dizer quais seriam melhores, mas você tem relatos de casos, séries de casos, estudos pré e pós, com várias modalidades de tratamento. Eu separaria em duas. Tem aquelas modalidades de tratamento que vão tentar tratar o que eles consideram os mecanismos psicológicos subjacentes. Aí você tem o cognitivismo construtivista, que parte do princípio que a expressão de afeto observada
tem por trás um afeto mais primitivo. Então o cara que é abertamente bravo, irritadiço, etc, etc, no fundo é uma criança assustada. E se você regredir lá a momentos críticos do desenvolvimento desse paciente, você vai ver momentos em que ele foi vítima de bullying, em que ele tinha uma parentagem excessivamente rígida e eventualmente abusiva de um ponto de vista físico, etc. E quando você trabalha essas emoções, essa criança acuada, né, esse sujeito diminui a expressão de agressividade. É uma forma de trabalhar também muito parecida com as intervenções psicodinâmicas, mesmo as intervenções psicodinâmicas breves têm um papel aí. Aí tem um outro ramo de abordagem de controle da agressividade que vai mais na linha mais pragmática e mais diretiva ao sintoma, que é o cognitivismo, o cognitivismo mais clássico e o behaviorismo mais clássico. Essas duas linhas fazem muito foco em cima de trabalhar comunicação assertiva. Mas o que assertividade tem a ver com o cara que é tão agressivo? Tem a ver com o que eles chamam de fenômeno de transbordamento. Então a ideia é que o cara, ele explode porque tem uma hora que ele transborda. Por mais paradoxal que seja, esse cara explosivo é um cara que fica aguentando abuso, aguentando abuso, aguentando abuso. E aí você, desavisadamente, certo? Pega um cara que já está por aqui, vai andando aqui no congresso, por exemplo, e tropeça no pé do cara. Fala assim, ô, desculpa aí. Desculpa o caramba! Mais respeito! Peça perdão. E o cara quer sair no braço com você. Por quê? Porque ele aguentou abuso desde a hora que acordou até aqui. Quando chega aqui, ele decide que esse ele não aguenta mais. E aí ele explode e caracteriza bem o transtorno explosivo intermitente, que é aquela coisa do cara que tem uma resposta agressiva exuberante, absolutamente desproporcional à importância e relevância do estímulo que deflagrou aquela resposta agressiva tão intensa. Então, essa é a linha de tratamento no caso do controle da agressividade, certo? É estabilização de humor, melhoria do tônus serotoninérgico e trabalhar as questões afetivas do paciente. Quando você vai, por exemplo, para o campo da dependência comportamental, a abordagem já é completamente diferente. Por exemplo, no campo da farmacologia, vocês sabem o que está pegando hoje para tratar jogo patológico? Esse é um problema. Esse é um problema assim, que tanto o paciente quanto os psiquiatras que não estão exatamente familiarizados com esses diagnósticos, eles costumam tratar as comorbidades, porque as comorbidades eles conhecem. Então, você tem transtorno de ansiedade generalizada? Eu trato. Você tem pânico? Eu trato. Você tem bipolar? Eu trato. Tá, mas o que eu faço com o fato de que eu não consigo me controlar com jogo de azar, por exemplo? Né? Bom, olha, as coisas que estão mais estudadas nessa área, que possivelmente já vão ter uma aprovação em alguns anos por FDA e Anvisa, é naltrexona. Okay? A mesma naltrexona que trata dependência de álcool, tem pelo menos 3 estudos duplos cegos controlados mostrando superioridade em relação ao placebo para tratamento de jogo patológico. Tem um estudo muito bem conduzido para cleptomania e tem estudos open label para compra compulsiva. Então, isso é uma demonstração, por exemplo, de uma vizinhança ou mesmo um compartilhamento de mecanismos comuns, né, entre dependência química e dependência comportamental. Não só isso, nós concluímos recentemente um estudo duplo cego controlado, lá no nosso instituto, usando topiramato para tratar jogo compulsivo. E apesar de ter tido recentemente uma publicação no Biological Psychiatry do grupo ligado ao Hollander, dizendo que lá no estudo deles não deu significativo, no nosso deu. No nosso deu, aliás, muito significativo. Uma ação concomitante, não só sobre a fissura que os jogadores patológicos sentem quando começa o tratamento, que diminuiu muito com o topiramato, mas também em relação às cognições que eles têm em relação ao jogo. Aquela coisa de acreditar que vai ganhar uma bolada e vai reverter o problema, etc. Esse tipo de distorção cognitiva que favorece muito a reincidência no jogo, diminuiu com o topiramato. A literatura indica o seguinte, que quando você tem interface com o transtorno afetivo bipolar, o estabilizador do humor realmente pode ser útil. Mas uma aluna minha recentemente concluiu o mestrado dela e vai publicar na Comprehensive Psychiatry o resultado principal, que é uma comparação de compradores compulsivos com pacientes bipolares e pacientes TOC. E apesar de ter uma interface entre esses 3 diagnósticos, os pacientes oniomaníacos ou compradores compulsivos tinham um diferencial muito claro, que era
um drive, um impulso maior para a aquisição do que os outros dois grupos, mesmo que o toque, e uma impulsividade medida por diferentes indicadores muito maior do que o do bipolar e o toque. Então, o comprador compulsivo, ainda que ele tenha algum compartilhamento psicopatológico, ele merece uma compreensão psicopatológica à parte. E ele responde melhor, vou lhe dizer, a esses medicamentos que controlam fissura do que estabilizadores do humor. Não que os estabilizadores do humor não tenham um papel, mas ele responde melhor a esse tipo de tratamento. Toda vez que eu venho falar sobre essas coisas, eu fico com medo que alguém me pergunte isso. Porque eu preciso dizer para você, eu recebo lá no nosso ambulatório, eu recebo só adultos. O Instituto de Psiquiatria, da forma como ele é dividido lá, tem uma divisão, né? Então, nós que não somos da ala de infância e adolescência, a gente não pode receber pacientes menores de 17 anos. Então, eu recebo pedidos de gente assim, olha, meu filho tem 2 anos de idade e arranca cabelo. Eu já ouvi falar de bebê com menos de 1 ano de idade que durante o soninho vai lá e fica arrancando cabelo. E pai e mãe não sabem o que faz com isso, né? A gente tem que lembrar que medicar essas crianças nessa idade é muito complicado, né? Além do que, não existe medicação estabelecida para tricotilomania ainda, tem só relatos de caso. Isso que você falou também é importante. A mãe, nesse caso que a Águida se refere, mãe e pai tinham marca-passo e parece que essa criança vivia assombrada pela possibilidade de perda dos pais. É bem claro nessas crianças que o comportamento piora, né? Na medida proporcional exata do nível de estresse, uma espécie de fator um tanto genérico e de difícil especificação, mas que é real, está lá, quer dizer, quanto mais estressante for o ambiente, mais comprometedor pode ser esse comportamento. Então, primeira coisa é tentar, na melhor das hipóteses, né, fazer uma terapia de família, tentar reduzir ao máximo o estresse ambiental que você conseguir. Aí eu vou dar um chute aqui, um chute educado, vamos dizer o seguinte. Eu estava falando sobre a naltrexona ser uma das primeiras escolhas para esses comportamentos. Mas eu não estou falando da dependência comportamental. Agora, uma coisa que tem sido utilizada para transtorno de controle do impulso de diferentes grupos, e quem mais faz isso é um pessoal da Universidade de Minnesota, é administrar N-acetilcisteína. Você sabe o que é N-acetilcisteína? O famoso Fluimucil. Sabe aquele negocinho que a mãe põe lá no saquinho, que ela põe na água, dilui e tal, para ajudar a criança a expectorar? N-acetilcisteína atravessa a barreira hematoencefálica e é um precursor do neurotransmissor glutamato. E o glutamato, ele trabalha par e passo com a dopamina no sistema de comportamento, no sistema de gratificação cerebral, que é o sistema que regula comportamentos motivados. E esse grupo de Minnesota, em um estudo open label e 2 estudos duplos cegos controlados, mostrou que a N-acetilcisteína reduzia e melhorava o controle sobre o comportamento tricotilomaníaco, sobre o jogo patológico e sobre a cleptomania. Então é o seguinte, eu teria muito receio de partir na casa de uma criança dessas, prescrever qualquer dessas coisas que a gente prescreve para adulto, que a gente não tem a menor ideia do que acontece. Naltrexona, topiramato, neurolépticos de segunda geração, eu não teria coragem de fazer isso para uma criança de 3 anos e meio. Mas N-acetilcisteína, o que a gente tem a perder, né? Ajusta para a dose da criança e vê, quem sabe pode melhorar o comportamento. Pelo menos o pulmão vai ficar limpinho, né? Essa dose não está estabelecida ainda porque essa é uma indicação off-label do topiramato. Mas, nos primeiros estudos feitos, por exemplo, para tratamento de dependência de álcool, o estudo feito pelo John Bancoli, da Universidade do Texas, ele fez um estudo que era duplo cego controlado, doses flexíveis de topiramato com um máximo de 300 miligramas. E a dose máxima, 300 miligramas dia dividido em 2 tomadas. A dose média atingida nesse estudo foi em torno de 250 miligramas. Nos estudos também para tratamento de transtorno compulsivo alimentar periódico, usando
topiramato, a dose média ficou entre 200 e 220 miligramas dia. E no nosso estudo de uso de topiramato para jogo patológico, a dose média, também sempre usando possibilidade de doses flexíveis até um máximo de 300 miligramas, né? A dose média ficou em torno de 180 a 200 miligramas. Então a lição, a mensagem para levar para casa é o seguinte: se você quiser fazer uso do topiramato nesses quadros de perda de controle sobre comportamentos motivados, dependências comportamentais, saiba primeiro que isso é uma indicação off-label, né? Mas você está autorizado a fazer uma tentativa, né? Existe pelo menos evidência suficiente para justificar isso. E você deve pensar em doses acima de 150 miligramas. E, eventualmente, esperar realmente resposta clinicamente significativa em doses em torno de 200 miligramas, com uma liberdade de, se bem tolerado pelo paciente, chegar até 300 miligramas. Eu conheço pouco intenção paradoxal, o pouco que eu estudei sobre intenção, que eu li sobre intenção paradoxal, eu nunca vi nada disso aplicado a transtorno de controle do impulso. Eu vi alguma coisa indicada para tratamento de fobia social, por exemplo, do paciente exagerar. Tinha um paciente, por exemplo, que a gente tratou com fobia paradoxal e foi interessante. Ele era um fóbico social, mas ele tinha uma coisa que parecia um fenômeno obsessivo também, que ele achava que tinha alguma coisa errada com o andar dele. E que o andar dele denotava que ele era gay, né? Aí eu falei, mas como é que anda um gay? Aí ele escreveu assim, então vamos andar que nem gay. E aí saímos eu e ele pelo corredor da psiquiatria rebolando loucamente, porque na concepção dele um gay rebola, né? Aí depois, enfim, mas foi uma coisa interessante porque você faz esse exercício com o paciente e de repente ele parece que paradoxalmente passou a ficar menos preocupado com essa possibilidade. Bom, essa foi a minha experiência total com intenção paradoxal, nunca passou disso, mas Em relação aos transtornos de controle do impulso, e particularmente a tricotilomania que você perguntou, o tratamento mais popular, mais estudado e com eficácia demonstrada chama-se terapia de reversão de hábito. E a terapia de reversão de hábito, na verdade, não é uma terapia, mas é uma coleção de intervenções de inspiração claramente behaviorista e que você vai auxiliando o paciente a substituir um monohábito, né, que é ficar arrancando pelo, por uma série de outros hábitos que ele pode fazer no lugar. Então são técnicas de contração e relaxamento muscular, às vezes passar na 25 de março e comprar aquelas bolinhas de felpudas e ficar arrancando o pelinho da bolinha no arrancador cabelo, dormir com luva, e é um conjunto de técnicas que você vai introduzindo progressivamente e você vai desmontando a tricotilomania. Funciona, né? Da questão do comportamento voltado para si mesmo, né? Eu não sei tanto quanto em relação à questão do autocuidado, do grooming disorder, mas em relação às dependências comportamentais, nós estamos falando, e das dependências de uma maneira geral, né, ampliando para a dependência química, a gente está falando de comportamentos hedônicos, né? E tem a ver com essa coisa muito humana de perceber que você pode, a partir de comportamentos próprios, regular ou tentar regular o seu próprio estado subjetivo, né? E o sujeito entra numa relação erótica consigo mesmo, né? Uma coisa assim, me perdoem aqui os não tão fãs da psicanálise, mas Freud já tinha proposto isso há muito tempo. E a questão, acho que do tratamento, pelo menos da abordagem psicológica desses pacientes, é convencê-los a trocar esse autoerotismo por uma interação que seja construtiva e gratificante com o outro. É restabelecer laços sociais. Daí que eu acho, por exemplo, que existe grande valor quando o paciente aceita o encaminhamento para grupos de autoajuda. Os NAs da vida, Neuróticos Anônimos, Narcóticos Anônimos, AA, Alcoólicos Anônimos, JA, Jogadores Anônimos. Quando o paciente aceita e reconstrói laços sociais dentro desse grupo, o seu tratamento dá saltos quânticos à frente. O problema é que muitos pacientes têm previamente dificuldades de socialização, de deficiências de habilidades sociais e particularmente a ênfase excessiva que muitos desses grupos dão ao componente espiritual, para pacientes que não têm essa abertura, pode representar uma barreira.
Excelente pergunta. Uma coisa muito marcante desses estudos que investigaram a naltrexona em jogo patológico, teve uma dose média, pasmem, de 187 miligramas dia, 3 a 4 comprimidos dia, sendo que a dose preconizada para álcool é 50 miligramas, é 1 comprimido dia. Então isso apresenta uma série de desafios. O primeiro deles, se vocês já tentaram isso e não tiveram um bom resultado, verifiquem se vocês usaram a dose adequada. Segundo desafio, a gente tem muita experiência, por exemplo, em prescrever um antidepressivo e fazer as perguntas certas para o paciente para saber a adequação da dose. A gente sabe até o tempo que a gente tem que esperar. Não adianta dar antidepressivo na segunda-feira e na sexta-feira perguntar, e aí, já está melhor? Você sabe que você tem que esperar no mínimo 2 semanas e que idealmente 4 semanas para você poder ver o efeito daquela dose específica. Na naltrexona, você pode ter que esperar até 6 semanas. E, idealmente, você vai precisar de um intervalo de 8 semanas para observar o efeito pleno daquela dose. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que você pergunta para o paciente para saber se ele está melhor. Né? Você pode perguntar uma coisa bem direta, tipo, ei, está menos fissurado? Mas, normalmente, o paciente não sabe responder isso. O que ele sabe responder é se ele pensa menos nisso, se ele se preocupa menos com isso, né? E se quando ele vê, por exemplo, qualquer tipo de estímulo ambiental, assim, exato, placa de carro, fica pensando naquele número do jogo para fazer e tal, ele percebe aí que ele já não está mais tão ligado nessas coisas. E quando uma oferta se apresenta, ele consegue recusá-la com mais facilidade. Bom, aí o terceiro desafio, né? 1 comprimido não deve ser suficiente, 2 comprimidos talvez, mas a maior parte dos pacientes vão realmente responder entre 2 e 3 comprimidos. Tá. Qualquer dose de naltrexona acima de 100 miligramas precisa ser monitorizada com monitorização de enzimas hepáticas. E particularmente acima de 100 miligramas, você deve instruir o paciente a evitar especificamente anti-inflamatórios não hormonais, porque o uso concomitante de naltrexona com anti-inflamatório não hormonal tem sido associado com aumento relevante de enzimas hepáticas. Quarto e último problema sério é o preço da naltrexona. Agora que já tem mais de uma no mercado, ela está mais acessível, mas ela ainda é muito cara. E nós estamos falando de pacientes dependentes de álcool, pacientes jogadores, etc. Pessoas que têm uma perda, um comprometimento grande de funcionalidade, muitos estão desempregados e particularmente o jogador está endividado até as tampas. Onde é que ele vai conseguir dinheiro para comprar o remédio que você prescreve? Para as pessoas que estão me escutando aqui, que são de São Paulo, o governo do estado tem um programa chamado Dose Certa, que faz distribuição gratuita de naltrexona, inclusive para os consultórios particulares. Todos os meus pacientes do consultório tomam naltrexona do governo, não importa se estão no serviço público ou em outro lugar, eles pegam no governo. E, bom, eu espero que, não sei de outros estados, mas espero que outros estados do Brasil tenham essa possibilidade ou venham a ter com o tempo, porque essa é uma medicação que pode fazer a diferença em quadros que são muito frequentes e bastante comprometedores, né?